E aí vai começar a gravar. E aí, gente, começando nosso encontro, segundo encontro aqui, dia 11 de agosto de 2008, né? Mais uma vez, todos bem-vindos, boa noite. Gente, eu não sei vocês, mas vocês não sabem a alegria que eu tenho de encontrar vocês toda segunda-feira. Eu fico esperando esse horário, porque assim, caramba, galera, eu quero mostrar o que eu vi essa semana, o que eu fiz, entendeu? Aí, assim, é um momento muito, assim, muito especial para mim, esse momento de compartilhar. Quem me conhece um pouco sabe o tanto que eu gosto de falar, né? Mas não só falar ao vento, mas compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, que eu tenho visto. Isso para mim é uma coisa muito, muito cara. Eu lembro até do meu avô falando, cara, meu avô meu avô era, você falava assim, desde que eu era moleque, falava assim, Sérgio, você nasceu para ser professor. Eu vou falar desse jeito, do nada, assim. Eu era moleque, e falou, você vai ser professor. Professor, aí eu, assim, e professor nesse Brasil é complicado, né? Porque né, é uma profissão linda, só que muito pouco valorizada nesse país. E eu via minha tia, que era professora da Secretaria de Educação, sabe, aquela loucura, aquela briga toda. E aí, hoje eu estou aqui, dando aula, num formato diferente, mas estou aqui ensinando vocês, compartilhando aquilo que eu tenho aprendido. Vocês viram lá, né? Aquele podcast, Monique, eu faço totalmente com inteligência artificial, tá? Totalmente. Então, da concepção, a gravação, a geração, eu uso, André, o notebook LM, tá? Para fazer ele. E aí, eu vou compartilhar com vocês, não é nem o tema da aula de hoje, mas como o André já puxou a questão do notebook LM, e a ideia aqui não é aula, é uma conversa aberta, eu vou entrar no tema de hoje, mas a gente pode ir adiantando e puxando esses ganchos. Eu vou abrir para vocês aqui o meu notebook LM. Eu tenho a versão paga, porque eu tenho aquele Google One, que você paga espaço, e aí me deram o notebook LM. Mas o gratuito funciona do mesmo jeito. Ele tem uma limitação de quantidade de arquivos, mas na aula eu vou entrar mais detalhadamente como é que você consegue hackear essa limitação de arquivos que ele tem, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o meu notebook LM. Não sei quem já usou aqui, Cleverson, André Bahia, nunca usou, Camila. Monique, eu já mostrei, né, Monique? O André também já falou, conversei com ele. Usei, na verdade, eu tenho usado muito desde quinta-feira para cá, né? Ah, que legal. Olha só, eu vou mostrar para vocês esse aqui, tá? Olha só, quando aparecer a tela para vocês, vocês me dão um joinha aqui, tá? Apareceu. Apareceu. Olha só, meus queridos, Notebook LM é uma ferramenta muito poderosa para curadoria de conhecimento. A gente tá aquela história, né? A gente usa o Excel para fazer conta. Excel, ele é muito mais do que isso. A gente usa o Word para escrever um texto ali, tabular. A gente nunca usa todas as funções plenamente de nenhuma ferramenta. Mas essa aqui, ela é legal porque ela se predispõe a fazer uma abordagem muito interessante, que é a curadoria de conhecimento. E olha só, logo de cara, quando você entra aqui, tanto na versão Pro quanto na versão gratuita, você já tem essa tela inicial aqui, ó. Tá vendo que tem, ó, digital, guia científico para visitar Yellowstone, e tem um monte de notebooks que são publicados pelo próprio Google. Ou seja, por exemplo, William Shakespeare, as peças completas, essas peças já estão com domínio público, né? Os escritos do Shakespeare. E aí, olha só que interessante, quando você clica aqui, você tem todos os livros do Shakespeare, estão vendo? Todos os livros. E alguns resumos, tem alguns estudos, algumas questões que eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente, desses livros. Ou seja, você consegue pegar a obra de William Shakespeare, subir numa ferramenta e extrair citações, extrair podcasts, extrair resumos, extrair resenhas, guias de estudo da obra de Shakespeare.
Você, desse lado, você coloca as suas fontes, e aqui ele extrai. Você acha como é que funciona isso? Vou mostrar para vocês rapidamente, porque eu vou entrar de forma mais detalhada na semana que vem. Mas olha só, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu tenho um notebook LM, isso aqui eu não vou abrir não, porque não vocês choram, tá? As faturas do meu cartão de crédito. Então, não vou abrir essa aqui não, para evitar. Mas olha essa aqui, ó, que é mais voltada para a gente. Olha essa aqui, ó. Relatório contábil da minha gerência. O que eu fiz? Eu subi os últimos 2 anos de todos os relatórios que eu gero que vão para o site, tá? Isso aqui é um dado aberto, não é dado restrito. Eu tenho um relatório que eu publico para os participantes mensalmente, lá no site da fundação que eu trabalho, a gente tem isso, né, publicado. E eu peguei esses relatórios que são publicados, que já são bastante completos, e subi todos aqui. Sérgio, e aí? O notebook LM, ele trabalha com contexto restrito, ou seja, você escolhe quais fontes você quer que a IA, que o algoritmo trabalhe. E quais fontes são essas? Eu posso colocar um arquivo nesses formatos, eu posso colocar documentos que estão no meu Google Drive, se eu conectar meu Google Drive aqui, geralmente que eu estou na minha conta Google, isso aqui faz parte do ecossistema da Google, então eu posso conectar diretamente. Eu posso colocar um site, ou seja, um site que eu tenho alguma informação, algum artigo publicado, e eu quero puxar diretamente dele, eu só venho aqui, digito a URL do site, e ele entra como fonte daquele meu notebook, daquele meu bloco de notas, tá? E aí, a partir disso, eu seleciono o que eu quero trabalhar. Ou eu posso trabalhar com nível de cognição usando todas as minhas fontes, e aí ele vai gerar relatórios, vai gerar resumos, vai gerar uma inteligência em cima disso, ou eu também posso tirar a seleção aqui e usar item por item aqui, ó, combinar fontes para gerar o quê? Resumo de áudio. Aqui, sabe aquele podcast meu que eu faço? Eu gero a partir daqui. Eu vou lá nas minhas, aí eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço lá aquele podcast. Eu venho aqui, ó, eu tenho esse aqui, ó, IA, leituras e filosofias. Eu tenho todos os permitir. Seja bem-vindo, Tadeu. Boa noite, meu amigo. Estou dando uma palhinha aqui do que eu vou falar de novo semana que vem, tá? É só um passant aqui, tá, meu amigo? Falando sobre o notebook LM. Então, vai pegando aí. Boa noite, bem-vindo. Aí, ó, o que eu faço? Só voltando aqui para o Tadeu pegar a linha. Notebook LM é uma IA de contexto restrito. Ou seja, eu entro aqui, escolho as fontes que eu quero que ela trabalhe e, a partir daí, eu vou gerar o lado de cá o quê? O estúdio. O que eu vou fazer com elas? Vamos dar um exemplo? Olha só, eu quero engenharia de prompt com RAG, que é um estudo que eu fiz, que é uma extração de dados, um resumo que eu fiz. Eu seleciono só essa fonte aqui, certo? E eu vou aqui, ó, e crio aqui, ó, resumo de áudio. Quando eu clico aqui, tá vendo que ele já começa a gerar um resumo de áudio? Ou seja, ele pegou toda aquela minha fonte e gerou aqui um resumo de áudio. Sem eu fazer nada. Não dei prompt nenhum. Eu só peguei, criei um criativo a partir de uma fonte. Ou seja, ele vai gerar um resumo de áudio em português, como se fosse um podcast, sobre esse tema. Detalhe, não é audiodescrição. É aquilo que vocês estão vendo lá no meu podcast lá. E isso é muito interessante, principalmente quando você quer estudar alguma coisa, quando você quer debulhar algum assunto. Isso aqui é muito legal. Ele demora um pouquinho para gerar, mas olha o que eu posso fazer. Selecionando essa fonte, eu posso fazer o quê? Um resumo de vídeo. Ele gera um resumo de vídeo daquele. Detalhe, ainda está só em inglês o áudio do vídeo, mas é um vídeo com um vídeo e áudio daquela fonte. Ou seja, imagina que você tem um relatório no seu trabalho, um documento, que você precisa estudar aquele documento. Eu poderia subir aquele documento aqui, gerar um resumo de áudio e escutar.
E eu poderia usar até aquele áudio para fazer, sabe o quê, Cleverson? A apresentação. Porque o resumo é muito bom. Cleverson, você tem que apresentar um relatório aqui em 10 minutos para o conselho. Cara, essa capacidade de síntese nossa é muito difícil. É muito complicado você fazer um negócio desse. A gente quer botar e tal. Eu já vi gente entrar para apresentação de 15 minutos com 60 slides. Não dá. Não dá. E aí, imagina, se eu pego esse relatório, jogo aqui e coloco ele em... Ele gera um resumo de 6 minutos. E você pega aquilo e usa como se fosse o storytelling da sua apresentação. Cara, é mágico. Ah, Sérgio, se eu tiver uma apresentação de PowerPoint, se você pegar a sua apresentação de PowerPoint, gerar ela em PDF, subir aqui e mandar ele fazer um resumo de áudio, ele vai fazer um resumo daquela sua apresentação. Qualquer documento, na língua que você subir, ele vai fazer isso. Eu vou entrar muito mais profundamente nele na semana que vem, porque resolução de problemas, utilizando a trinca que eu estou usando hoje, que é ChatGPT, Notebook, LM e Gemini, um ferramental, uma artilharia muito interessante. Só antes de dar passar a palavra, André, eu vou te mostrar só mais uma coisa aqui, ó. A partir do momento, imagina aí, André, que você está fazendo, Andrés, né? Ou mais um André Cruz aqui. Você vai fazer aí uma notebook do curso que você vai fazer agora. Você poderia subir os seus materiais aqui, e aqui, ó, gerar o quê? Documento de resumo, resumir aquele material, um guia de estudo, ou seja, qual é o raciocínio que você tem que seguir para estudar aquele assunto, gerar perguntas frequentes, ou seja, ele vai pegar aquele material, gerar um FAQ. Isso funciona muito bem para a gente que tem, por exemplo, regulamentos. Quais são as perguntas frequentes que podem vir do regulamento? Ele gera e gera muito bom. E uma linha do tempo dos assuntos, que depois eu mostro para vocês, na semana que vem eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Fala, André. André, levantou a mão? Não? Sim? Tá, vou continuando aqui, se você... Ah, pode falar, Não, André. meu áudio aqui, foi meu áudio que eu não consegui Ótimo. liberar aqui. Sérgio, eu tenho a impressão de que ele demora um pouco mais que o ChatGPT para processar os comandos, certo? Sim, demora um pouco mais, mas para contexto restrito, para estudo e para análises mais focadas, ele é muito melhor para esses temas, entendeu? Imagina que isso aqui é curadoria de conhecimento com IA. ChatGPT é raciocínio com IA. Lembra que eu falei? O ChatGPT está sempre 3, 4 meses na frente de todo mundo. Ele tem um nível de processamento, ele tem mais placa NVIDIA rodando, tá? Para ser mais exato. Tem muito mais. Então, ele é mais rápido. Só que o nível de cognição para contexto restrito aqui, aquilo que você tinha que ficar dando comando no chat GPT para resolver, aqui você só aponta a fonte e vai para o que você precisa. Aqui, ó, ele já está aqui, ó, gerou aqui o áudio, tá? Eu vou ver se ele vai aparecer para vocês o áudio. Se tiver, vocês me falam. Olá! Hoje a gente tem um ponto de partida bem curioso, né? Uma nota bem curta, basicamente diz: procure sobre RAG para engenharia de prompt. Só isso. Então a nossa missão aqui é... Vocês viram como é que ele gera? Ele não gera uma audiodescrição, ele gera uma plim. Ele gera um storytelling, tá? Olha o que eu fiz, Camila. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Eu peguei aqui, ó, explorando o poder do notebook LM. Isso aqui é os meus estudos aqui, minhas alquimias com IA. Eu peguei o meu currículo, subi aqui, o meu currículo. Cara, ele foi lá e gerou, sabe o quê? Peguei meu currículo bonitinho lá, que eu extraí lá do LinkedIn. Tem como você gerar um PDF lá do LinkedIn. A opção sumiu, mas ela deve estar em algum lugar que eu não achei, mas eu já consegui fazer isso, extrair o PDF com o seu LinkedIn completinho, como se fosse um currículo,
tá? E é melhor do que você montar o currículo na mão, fica bem melhor. E aí eu peguei e esse subi aqui, ó, e coloquei e mandei gerar um resumo de áudio. Gente, eu me emocionei com o resultado, porque ele contou a minha história profissional. Não é uma audiodescrição, é um podcast sobre mim, sobre minha carreira. E isso foi muito legal. Eu até sugeri aqui para a Monique, né, e para a Tamires, que devem estar daqui a pouco, façam isso, porque é bonito de escutar a sua história. Ou seja, ele não gerou só um áudio, ele gerou um podcast com história, com enredo, com conexões, com elucubrações, com... E é uma conversa, né? De fato, uma É, conversa que acontece com dois personagens, né? A voz masculina e a voz feminina, meio que confirmando, né? Então, na carreira de Monique, a gente percebe que houve uma evolução gradativa, não sei o quê. Aí o cara fala assim, e não apenas isso, mas não sei o quê. Então, assim, gente, é fantástico o negócio. não é fantástico? Uhum. Não chega a ser... Monique, eu me emocionei quando eu escutei, Eu me também. emocionei, cara. Porque, assim, ele contou uma história que o caraca... Assim, o pessoal fala que as pessoas só vão falar da gente no velório, né? É um lugar que a gente não vai estar. Né? A gente não vai estar no... fulano de tal era bom. Tem muita gente que só nunca vai escutar isso, né? Que só vai falar no velório dele. Cara, a gente teve a oportunidade de pegar a nossa história profissional, tá? Colocar aqui dentro e gerar um podcast sobre mim. Cara, eu fiquei muito... É muito bonito de ouvir isso, sabe? Então, façam isso, que fica muito legal. E aí eu falei, cara, não, deixa eu espremer mais a ferramenta. Aí eu coloquei aqui, ó, esse texto aqui, eu só coloquei pamonha, cuscuz, milho, pipoca. Ó, milho, pipoca, pamonha e cuscuz. Milho, pipoca, pamonha e cuscuz. Eu coloquei isso 1000 vezes. Tá vendo aqui, ó? Só isso. Estão vendo? Só isso. Milho, só isso. E falei assim, cara, o que esse cara vai gerar disso? Aí ele colocou aqui, ó, milho, pipoca, pamonha e cuscuz. Colocou o quê? Decifrando a repetição extrema de uma fonte misteriosa. E ele criou um cuscuz, não, um podcast sobre isso e ficou muito legal. O que isso quer dizer pra gente? Que não é uma audiodescrição, é uma inteligência baseada em cima de uma fonte. Agora, Sérgio, como é que eu aplico isso no meu dia a dia? E os meus manuais? E meu mapeamento de processo? E as minhas tarefas? E se eu pegasse tudo isso e gerasse um áudio para quem escutasse, falasse assim, olha, escuta o áudio. Lá na contabilidade eu tenho meus manuais em vídeo. Já estou pensando como que eu vou usar isso aqui para fazer o quê? Audiodescrição daquilo que eu estou fazendo. Eu preciso estudar um tema, eu preciso pensar uma coisa, eu boto meu texto, jogo lá e peço para ela fazer isso. Gente, é muito legal. É muito legal isso aqui. Eu estou usando muito o BookLM, e aí, André Cruz, aquele negócio que a gente está falando. Imagina, cara, se você entra aqui, cria um notebook, ou você pode criar um notebook por matéria, ou você vai criar um notebook para o curso inteiro. Eu sugiro que você crie por matéria, para não ficar o nível de conexão muito grande. Cria aqui, se ele vai gerar, você vai lá aqui, ó, fecha ele e coloca aqui, matéria 1. Matéria 1. E aqui você vai adicionar os PDFs, os vídeos que eles mandarem você ouvir lá no curso. E aí, quem estiver fazendo pós-graduação, estudando alguma coisa, faz a mesma coisa. Porque sempre tem aquela dica de vídeo, dica de livro, PDF, lá nessas grandes, Dom Cabral, IBMEC e Getúlio Vargas, eles mandam toda aquela curadoria, aquela biblioteca virtual de um monte de arquivo que você pode baixar, de domínio público, que eles dispõem para os alunos. Cara, gera isso aqui. E gera o quê? O seu mapa mental, os seus relatórios, guia de estudo, os seus resumos de áudio de um tema específico. Cara, é muito top isso aqui. É muito top. Muito, 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 muito. Vou mandar para vocês o áudiozinho
Oi, Eu tô pode aqui falar. eufórica falando com a minha mãe. Porque, pra quem Ah, não sabe, eu tô aqui do lado da Monique, tá, gente? Que é minha mãe. E eu estou aqui eufórica falando com ela. E quando eu tiver que estudar uma lei seca, colocar nesse negócio, me ajudar, porque eu funciono muito ouvindo. sim. E detalhe, sabe uma coisa que eu descobri? Isso aqui é minhas alquimias, viu, Tadeu? Eu vou fazendo minhas alquimias aqui, né? Eu pego um texto grande e eu venho aqui e gero um resumo do texto. Aí eu pego o resumo do texto, sabe por quê? Porque olha que legal que ele dá para fazer aqui, ó. Você pega aqui, ó, imagina lá que a gente pega lá a nossa 62 lá, que é a nossa lei agora que tá em voga aí, que tá todo mundo doido aí sabendo orçamento. A gente está com uma lei aqui, Camila, nova, que a gente está tendo que, né, adaptar algumas coisas. A questão orçamentária cresceu muito dentro da lei contábil, muito grande, e não estava fora de hora, porque a gente precisa ter um controle orçamentário melhor, X não vou entrar nos méritos, mas assim, a questão orçamentária veio para, né, veio à tona. Imagina, eu pego isso aqui, gero e aqui, ó, eu gero aqui, por exemplo, vou pegar outro que é o lado de contabilidade, eu tenho um de contabilidade aqui, ó, aí vocês vão ver tudo que eu faço aqui, ó, aqui ver a contabilidade, tá, alucinações, olha o tanto de coisa que eu já fiz já. Congresso, aí tem as minhas viagens na maionese aqui que eu tenho. Ó, regulamento do PGA. Vamos colocar esse cara aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Tava fazendo a minuta do regulamento do PGA. Aí eu peguei aquelas bases lá das comissões regionais, elas geram aqueles trabalhos, Sérgio, subi você está aqui. querendo mostrar alguma coisa? Desculpa, gente. Não estou compartilhando, não, né? Ai, que Não. maldade. Que coisa errada, coisa feia, gente. Pronto, tô voltando para vocês. Aqui, ó. Regulamento do PGA aqui, ó. Vai aparecer para vocês agora. Ó, beleza, está aqui, ó. Tá vendo aqui? Regulamento do PGA. Eu subi a resolução, subi a 23, a 62, o texto do regulamento que está aprovado meu antigo, e subi a minuta nova. E comecei o quê? Gerar curadoria de conhecimento. Aí eu imagino que eu pego aqui, ó, a 62 aqui, ó, estava todas selecionadas. Seleciono só a 62, mando gerar um relatório, documento de resumo. Ele vai gerar um resumo aqui da 62, da lei, tá? Então, ele vai pegar ela e vai destrinchar a lei em alguns minutinhos aqui, você vê que ele gera. André, demora um pouquinho, não é tão instantâneo quanto o GPT, mas eu acredito que é bem rápido. Pronto, já gerou, 1 minuto ele gerou. Aí, ó, eu peguei aqui o briefing da resolução todinha, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, transformar em fonte. Aí ele pega o briefing e transforma em fonte. Tá vendo aqui a fonte gerada? Ou seja, o resumo que eu gerei, eu posso pegar ele aqui. Ele não virou fonte? A partir do momento que ele vira fonte, ele me habilita tudo de novo para eu fazer. Ou seja, eu posso pegar o meu resumo e gerar um resumo, um mapa mental do resumo, por exemplo. Mapa mental, quem está estudando é muito bom, né? Deixa eu pegar, não quero pegar a lei inteira, eu quero extrair o resumo do resumo que eu gerei, eu vou gerar um mapa mental. E aí, gerou menos de 1 minuto, certo? Aqui o mapa mental do resumo da CNPC 62. Tema principal, aqui, ó. Tema principal, publicação e vigência, pontos chaves, impacto e relevância. Certo? Tá aqui, ó. Essa aqui é o mapa mental da legislação. Sérgio, é só isso? Não. Marco regulatório importante, maior rigor na gestão. Quando eu clicar aqui, ele vai lá na parte do meu resumo e abre a parte do meu resumo aqui, ó. Ou seja, não é só um mapa mental, é um menu de temas aqui, ó, pronto. Ele já gerou aqui no meio aonde aquele tópico e faz um resuminho para você, certo? E aí eu quero pegar esse carinha aqui, ó, que eu gerei, salvar nas observações. Ou seja, o resumo do mapa mental, eu gero e ele gera uma nota para mim. Tá vendo que ele gerou uma nota? A partir do momento que eu gero uma nota, eu posso transformar esse resumo do resumo
do mapa mental em uma fonte. E aí, ó, ele gera uma nova. E a partir daí, eu posso. Olha que legal, lapidar um assunto num nível de preciosidade incrível. Eu pego uma lei, a lei lá das licitações, né? A lei do capeta lá, 866666 lá. Cara, eu coloco ela aqui e vou só onde eu quero. Extraio exatamente o que eu quero. Eu consigo, a partir de um conhecimento, lapidar para onde eu quero olhar. Vocês conseguem visualizar o poder que isso aqui tem? Imagina eu analisando meus relatórios, imagina eu analisando as minhas, os meus regulamentos, imagina eu analisando as minhas notas técnicas, que eu posso fazer minha nota técnica, subir aqui. Imagina eu analisando os meus relatórios de auditoria, Monique, onde eu boto todos os meus papéis de trabalho e eu gero um notebook com os meus papéis de trabalho, e aí eu vou criando a curadoria daquilo que eu estou analisando, e depois eu posso pegar isso aqui e trazer algo que eu já fiz em outro lugar, ou uma auditoria de outro lugar, e ir conectando esses pontos, criando mapas mentais e olhando o meu trabalho de uma perspectiva diferente. Isso aqui é o Notebook LM, meus amigos. Isso aqui é poderoso. Dá para você brincar, dá para você estudar, dá para você gerar o podcast que eu estou gerando lá. E aí as pessoas às vezes ficam... E eu gosto muito quando as pessoas falam assim, ah, lá o Sérgio inventando mais uma. Cara, você não sabe o elogio que isso é para mim. Sabe por quê? Porque eu estou me desafiando. Eu vou acertar sempre? Não. Não vou acertar sempre. Mas eu experimento. Esse negócio aqui do pipoca, do milho, do cuscuz, cara, eu vou testando. Tá aí a ferramenta. Qual a diferença disso aqui para o pago, para o gratuito? Só o número de fontes. Tá vendo aqui, ó? Adicionar fontes. Eu posso usar em cada notebook LM até 300 fontes diferentes. Lá no gratuito são 50. Só que 50 já é coisa pra caramba, não é? Então, assim... É mais do que o ChatGPT, que são 20. Mesmo Exato. o GPT pago. Ou pago. Ou pago. André, sugestão. Abre o notebook LM para cada matéria e faz a curadoria de cada matéria, inclusive as suas anotações, tá? Você pode colocar suas anotações em um lugar, captar elas nas aulas online ou gravadas, e vem aqui, ó, tá vendo texto copiado? E subir o texto das suas anotações aqui. Cara, e depois me conta o resultado disso. Como que você consegue? Como você vai conseguir conectar tudo isso de uma forma muito legal. Valeu aí esse overview? Eu vou trazer isso com mais profundidade na próxima aula também, tá? Isso que eu ia Então, perguntar, vai ter uma aula mais específica sobre isso, né? eu estou até pensando, Camila, fazer uma específica de Notebook LM, sabe? Porque Eu acho ótimo. ele é muito legal. Inclusive, eu estou até fazendo uma aula, talvez aberta, lá para o grupo de WhatsApp geralzão, para a galera. Tem uma galera que está tipo, super interessada nisso. Talvez eu estou pensando em criar uma... Eu já fiz uma aula, já, não está no YouTube, mas eu quero fazer uma aula mais profunda, porque cada dia aparece uma coisa nova, eu estou aprendendo coisa nova, entendeu? Então, eu estou pensando em fazer isso. Só mostrar uma coisa para vocês antes da gente para a conversa de hoje. Eu fiz esse cara aqui, ó, que, só para você ter ideia, o poder do notebook LM. Deixa eu ver se eu acho aqui. Liderança. Aqui, ó. O que eu fiz aqui? André Bahia, André Cruz, Tadeu. Olha o que eu fiz aqui, Monique, Camila e Cleverson. E também eles que vão entrar daqui a pouco e vai deixar ela gravar depois. Eu peguei as atas publicadas no site do Conselho Fiscal, certo? E eu subi todas elas aqui. Gente, cuidado com dado sensível, cuidado com dado sigiloso. Tirando isso, mete bronca. Não é para ter medo, não.
Vamos para cima, certo? Peguei o dado aqui que já é publicado no site, teoricamente, está publicado no site, tá? Para todo mundo acessar. Ou seja, eu posso usar aquele dado, correto? Eu vou partir dessa premissa. Não é em área restrita, é em área pública, tá? Peguei as atas, subi todas as atas aqui, ó. Todas as atas. Tá vendo? O que aconteceu? A partir disso, eu fiz o quê? O meu mapa mental. O mapa mental. Tá vendo aqui, ó? Olha que interessante aqui embaixo, ó. Presta atenção aqui, ó. 63 fontes. Ou seja, esse mapa mental, ele diz que usou todas as fontes. Se ele usou só uma ou duas ou três, ele vai indicar aqui quantas fontes ele usou para gerar esse documento aqui, tá? E olha só, ele pegou todas as atas e dividiu aqui, ó, 23, 24, 25. Olha que legal isso aqui, ó. Elenco de personagens principais. Ele fez o elenco de todas as pessoas que participaram das atas. Quanto eu iria demorar para levantar todas as pessoas que participaram de todas as reuniões dos últimos 3 anos do Conselho? Ia demorar, não ia? Vamos pegar aqui, deixa eu tirar aqui para poupar o nome das pessoas, mas está publicado, não teria problema nenhum. Mas olha só, eventos principais em 2025, ou seja, já dividiu por ano os eventos. Vamos botar de 23? Como é que estava? Olha aqui, os principais eventos de 23, os principais de 24 e os principais de 25. Ah, eu tive reuniões conjuntas com o CD. Ele já separou aqui elas. Quais são os tópicos? E aí, a partir do momento que eu for abrindo isso aqui, ó, isso aqui vai abrindo de acordo com tudo o que aconteceu. Vocês concordam comigo que eu tenho uma visão diferente do que tudo que está acontecendo no CF? E toda ata que eles colocam, eu vou e coloco aqui dentro. E melhora a minha cognição. Sabe o que foi mais louco disso? E aí eu vou falar melhor isso na próxima aula, senão eu vou ficar falando muito aqui, adiantando muito a próxima aula. Mas sabe qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que naquele elenco de personagens lá, um personagem, ele mapeou como que aquele personagem atua nas reuniões, a forma que ele atua. Fulano de tal, é muito incisivo, questiona sempre isso, viu, André Bahia? Isso ajuda para o dia a dia? Você entender como que conselheiro XYZ se comporta? Ajuda a gente? Ajuda. É dado, não é? É muito melhor do que eu chegar numa reunião e falar assim, eu acho que fulano de tal vai me perguntar isso. Sabe qual foi o resultado disso? Eu vou mostrar para vocês semana que vem melhor isso. Eu fui para a reunião X, com esse mapeamento da pessoa, e ele me fez uma pergunta. Quando ele me fez uma pergunta, eu comecei a rir. E ele falou assim, por que você está rindo? Eu falei, porque eu sabia que você ia me perguntar isso. Sabe por quê? Porque aqui me adiantou. Olha que loucura. Gente, é matemática, tá? Não é mistério, não é magia negra. É só... A gente tem padrões, não tem? Nós temos padrões de comportamento. Imagina um monte de gênio. Tem um agora que foi contratado a $200 milhões para trabalhar na Meta. Esses caras, bicho, eles estão em matemática. E aí eu pego os dados e boto os dados. Quanto mais íntegros os dados, lembra que a gente falou semana passada dos princípios? Quando eu tenho um dado íntegro, quando eu tenho um dado bom, quando eu tenho um framework, quando eu tenho mapeamento, quando eu tenho manual, quando eu tenho lei, cara, isso aqui surfa, que é uma beleza. Quanto mais organizado foi isso. Tanto é que eu estou fazendo um negócio agora na contabilidade, que eu estou mexendo na taxonomia das minhas pastas, dos meus arquivos. Por quê? Se eu tenho aquilo padronizado, como que eu salvo um arquivo, aonde que eu salvo, a coisa que é besta, mas a gente vai mudando com o tempo, vai mudando, né? A taxonomia das naturezas do meu sistema, eu estou mudando também aos poucos.
Por quê? Se eu tenho isso quadradinho, bonitinho, num padrão, ela vai pegar o padrão e vai surfar em cima do meu dado. A gente não pega um carro e dirige. Pega o carro do irmão, do cunhado, ou um carro alugado e dirige do mesmo jeito. Por quê? Porque você tem os princípios. Ou seja, o que a gente está conversando aqui é para você surfar em qualquer LLM. Qualquer uma. Qualquer uma. Tudo bem? Só foi a introdução de hoje, tá? Eu vou voltar mais ao Notebook LM. Eu estou querendo me aprofundar mais nele e vou falar com vocês, vou divulgar isso para vocês com mais cuidado, tá? Mas, lembrando, vocês daqui, se eu gerar outro curso ou alguma coisa, vocês do meu clube aqui já tá pago, tá? Tudo que eu gerar daqui para frente, vocês estão dentro. Vocês são meus pupilos, entendeu? Então, Sérgio vai ter, o Sérgio agora está cobrando 100 mil reais na mentoria. Vocês só precisam pagar a passagem e o hotel, onde eu for, porque vocês estão dentro, entendeu? E tomara que isso aconteça um dia, tá? Mas, assim, vocês estão dentro. Tô falando, tô aqui que está gravado aqui e registrado isso, tá bom? Então, vocês são meus queridos pupilos do reitor, né? Eu tô com cabelo branco, já tô até com cara de reitor. Vamos para a conversa de hoje? A conversa de hoje ela tem muito a ver com o que a gente está falando, tá? Que eu vou continuar a conversar sobre perguntas, tá? E eu vou até passar aqui para o outro lado, para passar. Eu não sei você, mas eu não consigo trabalhar mais só com um monitor, então estou com dois aqui, então eventualmente eu vou estar olhando para lá e para cá. Não é porque eu não quero olhar vocês, não, é porque eu estou olhando para o outro monitor. Então, vou colocar aqui a apresentação de hoje, trocar a tela, senão eu não consigo ver vocês. Minimizo e vou compartilhar a tela agora novamente. Deve aparecer aí para vocês uma janela, tá, de apresentação, compartilhar. Tirar a legenda e deve aparecer para vocês em 3, 2, 1. Vamos lá, minha internet. Pronto, agora apareceu. Dê um joinha para vocês quando aparecer a apresentação. Apareceu? Beleza, vamos lá. Gente, aula de hoje, tá? Perguntas transformadoras. Tá? Eu vou desligar a câmera daqui desse lado para ficar só na câmera aqui da apresentação. Perguntas transformadoras. Para mim, é uma das aulas mais importantes que a gente tem na mentoria, porque ela é, depois dos princípios, um pilar daquilo que a gente está conversando aqui, tá bom? E aí, já entrando já no assunto, o Einstein ele tinha umas frases muito, muito, muito interessantes, né? Tem até um documentário meio filme Netflix, chamado A Bomba, Einstein e a Bomba, né? Quando as pessoas estão naquela corrida ali nuclear ali na Segunda Guerra Mundial para chegar na bomba atômica, e ele está refugiado nos Estados Unidos, na Inglaterra, refugiado na Inglaterra, e ele é interessante que esse filme vale a pena ser assistido, sabe por quê? Porque todas as falas do Einstein nesse filme, ele realmente falou, ou seja, não foram falas de roteiro, sabe? Então é muito interessante como é que o cara via a vida da forma muito interessante. Então vale muito a pena assistir. Ele falou não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Poder, ele está em bases sólidas e em perguntas bem feitas. Tá? Não esqueçam disso. Se você não está chegando na pergunta correta, na resposta que você quer, é porque você está perguntando errado, ou pelas motivações erradas. Eu escrevi isso semana passada, falando sobre a questão de motivações. As motivações, elas fazem diferença na resposta, tá? Então, o Einstein, ele tem essa genialidade de uma frase, mas por si só,
uma profundidade muito grande. E aí, esse dia eu estava observando aqui, Monique, a minha pequenininha, a Lívia, como que ela vai aprendendo, como que a criança aprende? Fazendo perguntas. E ela não tem medo de perguntar. Ela não tem medo de perguntar. A questão que acontece em algum momento na vida da gente é que a gente fica com vergonha de perguntar. E a partir do momento que eu fico com vergonha de perguntar, o medo de perguntar, sabe o que acontece? Eu paro de aprender. Então é muito importante que a gente tenha nítido essa questão de que quando eu paro de perguntar, eu paro de aprender. E quando eu deixo de perguntar para a IA, ela começa a me dar respostas limitadas ou nem a me responder. Ou pior, as pessoas que estão nem olhando para o lado da IA. Então, é muito importante. E aí, outro princípio, e aqui eu falo que é um pulo do gato, tá? De vez em quando você vai ver os pulos do gato, não que eu seja gato. Estou falando que é pulo do gato, aquele pulo, né, especial. Você também não é mentor da Escola Conquer, né? Não, não Você já sou. fez alguma mentoria da Conquer? Eu já fiz, e eu Eles peguei falam lá isso muito do aqui. pulo do gato. Porque a história do pulo do gato, vocês sabem, né? A história do pulo do gato. A onça foi perguntar para o gato para ensinar todos os pulos que o gato dava. E aí, o gato ensinou os pulos, né? Aí depois que a onça aprendeu tudo, a onça foi lá e deu um bote no gato. O gato foi lá e deu um pulo para trás. Aí a onça falou assim, ué, mas você não me ensinou esse pulo. Eu falei, se eu tivesse ensinado, você tinha me comido. Então, o pulo do gato é esse, aquele negócio que está ali guardado, entendeu? É o que vira a chave. Se você sabe instruir uma pessoa bem, você sabe criar um bom prompt. Se você sabe orientar, organizar, ensinar alguém para alguém, você vai poder fazer um bom prompt, porque o conceito, o princípio é o mesmo. Tudo bem? Pulo do gato, vai nessa, que dá certo. E aí, Peter Drucker é um cara que eu gosto muito, um cara também, um frasista, um pai da estratégia. Ele fala trabalhar mais, o trabalho mais importante não é encontrar a resposta correta, mas a fazer a pergunta certa. A gente vive veio de um momento antes da IA, onde quem ganhava é quem tinha as respostas. Hoje quem ganha é quem tem as perguntas. Quem ganha é quem tem boas perguntas. Tanto é, a gente deveria fazer concurso, não é quem é de melhor resposta, é de melhor pergunta. De melhor prompt. Inclusive, a gente vai ter um evento lá na Fundação no final do mês sobre IA, e aí eu vou desafiar vocês quem estiver lá para fazer isso, tá? Depois eu vou trazer para vocês aqui o resultado. Continuando aqui, ó. Já vou entrar direto no meu método, tá? Gente, esse método eu criei para organizar o meu pensamento. Por quê? Meu pensamento é meio maluco. Eu penso várias coisas, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E, infelizmente, às vezes eu patino, porque eu estou pensando em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, não, cara, com IA eu não posso fazer isso, porque senão eu vou devagar demais. Então, eu tenho que criar. Então, lendo, isso aqui não é reinventando a roda, não inventei a roda, foi uma conexão de vários conceitos que as pessoas foram lendo, e artigos, e eu cheguei nesse. Lembra do Oceano Pacífico? É só lembrar do Oceano Pacífico. Pacífico. Guia para perguntas eficazes. Então, a primeira coisa para você começar, use isso aqui, ó. O P do Pacífico é o quê? Papel. Como que a ferramenta vai atuar? Atue como cozinheiro, atue como um contador, atue como um gerente de marketing, atue como um estudante para concurso, atue como um professor de concurso. Tudo isso vai fazer diferença. Atue como auditor, atue como um gerente de controle interno, atue como um auditor interno. Vai fazer diferença. Por quê? É como se você pegasse tudo aquilo que a IA leu, ela leu tudo que foi escrito, tudo que foi gerado de vídeo, tudo que foi gerado na academia, tudo que foi gerado de monografia, de artigo científico, de enciclopédia britânica, tudo, e você fala, cara, eu não quero tudo isso. Lembra que, não sei se vocês, aqui em casa a gente tem uma lei, tudo é muita coisa, nada é muita coisa, e sempre é muito tempo. As minhas pequenininhas sabem disso. Quando eu falo tudo é muito... Eu falo assim, Elisa, tudo é
Muita coisa, pai. Quando eu faço papel, eu restringo a IA a um contexto restrito. E ela vê isso vai me ajudar muito a fazer pergunta para ela. Tudo bem? Papel. Como aquela ferramenta vai usar. Gente, seja o notebook LM, seja o Gemini, seja aquela ferramenta que o Glauco, vocês viram o vídeo que o Glauco mandou no nosso grupo aberto hoje? Muito legal aquela ferramenta chinesa, só toma cuidado com a China, né, que ela é complicada, ela pega mais dados do que os outros já pegam, né? Então só toma cuidado com isso. Então, qualquer ferramenta vai funcionar. Vai, Tadeu, fala aí, meu amigo. Sérgio, o papel. Você, quando você falou contador, gerente de marketing, você já especifica a atividade, tipo contador do agro, contador de previdência, ou não? É só o papel como marketing ou como contador? Tadeu, ótima pergunta, meu amigo. Quanto mais específico ele vai, de forma melhor. Lembra que é matemática? Matemática, quanto melhor a equação, ela não vai dar o resultado correto? Quanto mais detalhada, quanto mais... É exatamente isso. Se você falar assim, contador de previdência complementar, submetido à Previc, com 20 anos de atuação, liderando um fundo de pensão em São Paulo, ele vai entrar num nível de cognição diferente. Ele vai. Se você fizer duas perguntas, uma mais aberta e uma mais restrita, os dois vão ter respostas diferentes. E o nível de precisão é melhor, porque ele fala assim, cara, frase, tá? Eu não sou frasista, mas essa aqui é minha. Quando vocês viram para aí, foi eu que criei. Cara, a IA, ela não sabe o que você quer. Ela não sabe o que você quer, mas ela tem a resposta que você precisa. A resposta está lá. Só que ela não sabe o que você quer, meu amigo. Não sabe. Não adianta. Se você não disser para ela, no pior, se eu chegar na Monique e falar assim, Monique, leite com iogurte. Você vai falar assim, você está louco? Você está maluco? Você está pichuruca? Você está... Entendi o que você quer nessa vida. Né? Os meninos às vezes perguntam pra gente, quem tem filho aqui sabe, né? Me faz umas perguntas, você... De onde você tirou isso, menino? Não sei nem o que você quer. Exatamente aqui, Tadeu. Exatamente. Cara, não sei o que você quer. Aí eu não sei o que você quer. Sabe o que ela faz? Ela é igual ao homem. Já viu o homem na rua, quando alguém pergunta o endereço? A gente não sabe o endereço, mas a gente dá uma orientação. Cara, você não sabe. Onde é que fica a rua tal, não sei o quê. Você fala assim, faz o seguinte, você tá meio longe. Você vai ali naquela esquina, quando você virar a esquina, você vai lá e pergunta para alguém que alguém vai te direcionar. A pessoa fala, nossa, que legal, esse cara me ajudou. Se não ajudou nada, você não sabe também onde que tá. Mas a gente dá uma orientação. Ela vai fazer a mesma coisa. O pessoal chama de alucinação, ela vai tentar entender e vai te dar uma resposta. Aí você fala, a IA errou. Então, meu amigo, quanto mais restrito, quanto mais enquadradinho, melhor ela vai te responder, tá? A gente vai ver isso um pouco mais na frente, de forma prática. P, papel. E o A? O que é o A? Ação. O que você quer que ele faça? Você quer que ele resuma? Você quer que ele amplie? Você quer que ele analise? Você quer que ele gere uma poesia? Você quer que essa poesia seja romântica? Você quer que essa poesia seja romântica para uma mulher? Você quer que essa poesia seja romântica para uma mulher da Bahia? O que você quer que ele faça? E quanto mais detalhado seja aquilo que você quer que ela faça, ele vai entender melhor. Por quê? Lembra que eu falei que ele não sabe o que você quer? Você tem que dizer para ele o que você quer. O que você quer? Você já pediu para ele atuar de uma forma. Pede para ele fazer o que você quer que ele faça. O texto que eu mandei, aquele texto mais filosófico lá, e aí, esse livro aqui, ó, eu recomendo demais que vocês leiam. Esse aqui, ó, tá aqui na minha linha, estou revisitando ele de novo, porque fazemos o que fazemos. É um livro, ó, é um livro fininho. Cara, isso aqui é ouro do Mário Sérgio Cortella.
Cara, a gente tem que estudar um pouco de filosofia para mexer bem com a IA. Por quê? Isso aqui é filosófico. O que você quer que a gente faça? Por que eu faço o que eu faço? Eu tenho um sentido. Eu não vou sentar no IA para fazer do Neida. Sabe aquele negócio do Neida que você foi falando aí? Ah, não, do Neida eu vou fazer uma pergunta, porque não. Não, gente, a gente tem um problema para ser resolvido. E semana que vem eu vou falar exatamente sobre problemas. Beleza? Ação? O que você quer obter? Contexto. Explica o contexto. Lembra, Tadeu? Contador de previdência com 25 anos, não sei o quê. Eu quero que você prepare uma nota técnica, porque o meu diretor está precisando explicar para o Conselho Deliberativo que a gente está fazendo a coisa certa, que a execução orçamentária está correta. E o Conselho está batendo em cima porque ele entende que a gente está executando de forma errada, que a gente fez muita concessão no orçamento. Qual que é o contexto? O que está acontecendo? Você está com pressa? Você está querendo matar alguém? Você está querendo conquistar alguém? Você está querendo convencer alguém? Você está querendo negociar com alguém? Qual que é o contexto? Se você der contexto para ela, ela vai trabalhar de forma diferente. E daqui a pouco a gente vai fazer um ovo. E eu vou te explicar como é que isso funciona fazendo um ovo. Preparando um ovo. Contexto faz diferença. Gente, eu não estou falando para vocês uma teoria. Eu estou falando para vocês aplicarem isso nos seus prompts, nas suas perguntas. Aplica que dá certo. Você vai ver melhorar demais o seu prompt. Em qualquer ferramenta. Contexto. Quais as informações essenciais? Ah, Sérgio, o que é essencial? Lembra que eu sempre falo do repertório pessoal, que eu falei que é um princípio lá atrás, na primeira aula? Quem sabe qual que é a informação essencial é você. Você que sabe, você que está ali para perguntar uma coisa para a IA, você que sabe qual que é a ação que ela precisa, você que sabe o que é essencial para ela. Talvez na primeira você nem entenda, mas depois você vai refinando isso. Você vai ver que não é na primeira que você acerta às vezes. Mas você vai direcionando ela. Contexto. Papel, como essa ferramenta vai atuar. Ação, o que ela vai obter. Contexto, quais informações essenciais. E o próximo é o quê? A intenção. Qual é o seu objetivo? Que fulano tal sai do seu pé? Que você responda à auditoria? Que você mande as pessoas educadamente para aquele lugar? Qual que é a sua intenção? O que você quer com aquela pergunta? O objetivo, e aí cai muito bem com aquele texto que eu coloquei semana passada. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo da frente para IA para fazer uma pergunta? Se pergunte, por causa disso, cara, o que eu quero com isso? Muitas vezes eu entro lá para fazer uma pergunta e sempre tem aquela pessoa carne de pescoço que às vezes tira a gente do sério em qualquer ambiente. Cara, se você mandar um e-mail para essa pessoa direto, você vai mandar um e-mail pesado, com uma comunicação mais assertiva ou, como as pessoas falam, com uma comunicação violenta. Mesmo respeitando, mas concordam comigo que eu posso ser respeitoso e ser violento? Na forma como eu coloco as palavras? Eu posso pegar e mandar reescrever esse livro com a intenção de não ferir e com a intenção de criar um texto com uma comunicação não violenta. Ele vai entender. Intenção. Qual o objetivo que você quer chegar? Às vezes eu me pego indo para um prompt sem a intenção. Quando eu percebo disso, eu paro tudo e faço de novo. Ou eu refaço a pergunta. Ou como muitas vezes aconteceu, eu estou tentando um prompt, não está dando certo, o que eu faço? Cara, jogo fora e começo do zero. Porque se eu começar errado, lembra que eu falei da equação, Monique? Que a equação matemática ela é estruturada, mas o fato de eu errar um sinal no meio da equação, eu vou chegar em um resultado? Não vou chegar no resultado, não vou? Mas esse resultado é certo ou errado? Errado, não é? Ou seja, o fato de eu ter feito toda a equação correta e ter errado um sinal, vai me dar um resultado final. Tanto é que na escola tem professor de matemática que ele pontua
você desenvolver a equação, mas te tira ponto pelo resultado errado, porque ele sabe que você desenvolveu, mas você errou um sinal. Tem professor que não. Se não chegou no resultado, né? A cultura do certo e errado mais pesada. Aqui é a mesma coisa. Se no meio da tua interação você foi para um lado errado, jogou um texto ali que não devia, cara, às vezes é melhor começar do zero. E o último, formato. Como é que você quer? Você quer em uma tabela? Você quer em texto? Você quer em resumo? Você quer em tópicos? Você quer em prosa? Você quer em forma de pizza, agora que está evoluindo as IAs? Como que você quer que ela entregue? Uma análise detalhada em X tópicos, em um documento de no mínimo 10 páginas, explica o formato que você quer. Papel, ação, contexto, intenção, formato. Se você não aprender nada daqui para frente e você aplicar isso aqui, eu garanto para você que os seus prompts vão melhorar muito. E vão melhorar, tá? Não é os seus prompts. As resoluções dos seus problemas vão melhorar muito. Porque a gente foca muito no prompt, engenharia de prompts. Cara, a gente dá para resolver problema. Ou seja, os seus problemas serão melhores realizados. Tão simples quanto isso. Entenderam? Simples, direto, objetivo e pá, em cima. Isso foi o que me colocou no jogo da IA, tá? Se eu tô aqui falando para vocês, foi por causa desse cara aqui, ó. Esse cara que me colocou no jogo da IA. Por quê? Eu comecei por aqui. Ah, Sérgio, precisa ser na ordem? Não. Não precisa ser na ordem. Ah, Sérgio, tem que ter todos? Não. Não precisa ter todos. Às vezes você não está com tempo de pensar. Mas essa estrutura, quanto melhor desenhada, melhor. Vamos dizer, tem que usar os 5, tem que usar na sequência. Não pode, não. Mas isso aqui é um direcionador que pode facilitar muito as suas perguntas. Tudo bem? Vamos mergulhar mais um pouquinho? Agora o mergulho é um pouco mais profundo. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, colocação enquanto eu bebo água aqui? Não? Pode ir? Então vamos lá. Só botar aqui no silencioso. Beber uma água para voltar a garganta. Não sei aí, Tadeu, mas aqui a umidade já está em níveis do Saara aqui já, tá? Então, estamos bastante desidratados. Beleza, Pacífico. Oi? Vamos lá. Pois é. Tem que beber água toda hora. Gente, se a aula acabasse agora e você pegar isso aqui, já valeu, tá? Porque agora, o que eu vou falar daqui para frente é só aperfeiçoamento. E as coisas que eu vou falar aqui para frente, eu não tenho compromisso em entender agora. Tenho compromisso em captar o Pacífico e analisar o que eu vou falar para frente para você entender o poder do aprofundamento das perguntas, tá bom? A gente vai começar, o grupo está aberto, eu vou mandar o e-book disso aqui para você ter guardado. Se preocupe em tentar entender e conectar com o Pacífico, tá? Vamos lá. Técnicas avançadas. Aqui você vai avançar um pouco mais com relação à IA, tá bom? Então, eu tenho 4 técnicas, tem milhares, mas eu vou me resumir em 4. Que é o quê? Perguntas objetivas, exemplos específicos, raciocínio passo a passo e palavras-chave. Estimular a IA olhar para um lado. Isso aqui são técnicas para você melhorar o seu prompt. Ah, Sérgio, como é que funciona? Vamos lá, perguntas objetivas, ou então você vai ouvir o quê? O tal do zero shot. Ou seja, você joga uma pergunta totalmente aberta. Olha só como é que o prompt seria. Atue como analista financeiro, com base nos dados do mês de julho de 25, no centro de custo 120, viajei aqui para uma informação genérica. Liste 5 contas com variação absoluta de tantos reais e informe conta, orçado e realizado, variação em reais e variação em porcentagem.
formate em tabela e finalize com duas possíveis causas para cada conta. Ou seja, pá, diretão, tá vendo? Não dou explicação. Eu só entro e é uma técnica. Você viu qual técnica que eu usei aqui, que está nesse prompt aqui, que você já veio de cara? Primeira linha. É qual? O P do Pacif. Né? Atue com analista financeiro. Sim. Ó, a última linha. O que tem aqui? Formato. Formato. Não tem? E aqui eu dou o quê? A intenção e um pouco de contexto. Tá vendo que não tem o Pacif completo? Tem a ação. Então, assim, mas é mais objetivo, mais seco, mais direto. Eu posso fazer assim? Posso. Depende da situação. Mas o Pacif está aqui. O Pacif está aqui. Beleza? Zero shot, pergunta objetiva. Outra técnica. Tadeu, vai, Tadeu. Pergunta aí, meu amigo. Ô, Sérgio, no início, eu posso colocar o Pacif? Tipo, papel, ação, contexto, papel, só para ir pegando, porque assim, você já tem todo o conhecimento, eu ainda estou adquirindo. Então, eu poderia pôr sequencial para obter as respostas? Eu fazia Ou assim, prejudica? não, eu fazia assim no começo. Eu colocava o P, A, C, I, F. Para mim, para modelar o meu raciocínio. É. Tá? Depois já vai no automático, porque você já, quando você for entrando, você já vai tufar, o papel é esse, tá, ação, intenção, lá, beleza, você já vai direto. Mas no começo, se isso te ajuda, não vai te atrapalhar. Pode mandar ver, que ela vai entender que você está com frame. Lembra que eu falei que tudo que é frameworkizado, dividido, bonitinho, ela entende bem? É a mesma coisa, meu amigo, mesma coisa. Tudo bem? Vai, Monique. Outra coisa que eu acho que dá para explorar quando você está fazendo o papel, e aí, de fato, você vai numa linha de atuação, você meio que criar um personagem mesmo, e, inclusive, ficar sempre retroalimentando esse mesmo personagem, porque uma vez que você... eu acredito que o Sérgio até vai explorar isso melhor depois, lá na frente. Mas uma vez que você cria, né, fica como se fosse um avatar teu do IA. Então, vamos supor, eu crio lá um personagem que diz que é... E isso eu tinha lá na outra empresa que eu trabalhava, que eu dei até um nome. E aí eu dizia, olha, você é um auditor sênior, um auditor interno sênior, de uma empresa de previdência complementar, muito orientado a normas, objetivo. Então, assim, eu fui dando características minhas para esse avatar, para que todas as vezes que eu solicitasse uma análise, um resumo, uma síntese, uma pesquisa, seja lá o que fosse, ele olhasse com o meu olhar. Então, geralmente vinha uma resposta bem alinhado àquilo que eu tenho de personalidade, com os meus traços de personalidade mesmo na avaliação. Às vezes isso é muito bom e às vezes não, porque acaba que vai estar sempre com viés, né? Mas normalmente dava certo, ainda mais quando eu estava fazendo um trabalho mesmo de auditoria, quando eu estava enfiada mesmo num trabalho, que aí eu compartilhava uma interação realizada, ou o resultado de um teste, o que aquilo ali trouxe e tal. Então, era meio que assim, algo que corroborava com aquilo que eu estava fazendo e trazia riqueza, agregava muito para o que eu tinha que dar de resultado, entendeu? Sim, sim. Então, isso também era legal de fazer. Eu não sei se sempre, mas eu achei bem legal essa experiência. Monique, acho que é interessante a gente, nesse contexto todo, a gente experimentar. Você falou aí muito sobre o agente. Tá? O agente, eu posso... Na próxima aula, a gente vai ver sobre essa questão dos agentes, né? Então, assim, cara, eu tenho sempre a mesma análise e eu preciso aumentar meu nível de cognição nesse sentido. Como que eu faço? Eu vou criar um agente. Ele faz a mesma coisa repetitiva toda vez,
Ou seja, eu tenho sempre que fazer uma análise de conciliação, de uma conciliação bancária. Eu posso criar um agente e esse cara, passo a passo, ele vai fazer o que com a gente? Ele vai entender melhor aquele processo específico. Isso é a próxima aula. A gente vai entrar bastante nisso. Agora, o que a gente está olhando? Como que eu digo que esse cara vai trabalhar? Agora que eu estou ensinando para vocês o que, cara, como que eu vou dizer que esse meu agente vai fazer? A gente está no princípio das perguntas. É calibrar até como eu criar esse cara. Você imagine, atue como um engenheiro de prompt, especialista em criação de agentes GPTs. Gere para mim um agente GPT para fazer isso. Aqui a gente está criando, é como se fosse a mão invisível que vai criar aquilo que eu preciso que seja feito. E daqui a pouco eu vou passar meu prompt secreto para vocês. Que toda vez que eu falar uma coisa que é muito legal, esse prompt secreto está por trás. Aqui, lembra, não é a resposta que eu preciso, é a pergunta que eu faço. Inclusive para criar alguma coisa da IA. Eu sabendo perguntar, ela vai me ajudar a perguntar melhor. Tá bom? E o shot? Vai, André. Pode falar. Eu criei um agente para me ajudar a criar prompt. Eu criei um agente para que... Aí eu, como ele já está treinado para isso, aí eu coloco de qualquer jeito. Me ajude a melhorar esse comando aqui para obter o melhor resultado possível, para extrair o melhor resultado possível. Aí ele estrutura um prompt todinho, que aí eu jogo num projeto, ou até jogo em outro agente de outro objetivo que eu tenho. Vai ter me ajudado muito. Cara, então eu vou ensinar daqui a pouquinho para vocês, um negócio que eu acho que vai te ajudar a melhorar o seu agente, tá? Eu acho que vou conseguir contribuir com você. Daqui a 2 slides aqui eu vou mostrar isso para você. Exemplos específicos. Tadeu, olha aqui, ó. Camila, Monique, Cleverson, Bahia. Olha isso aqui. Eu dou exemplo de como entra e como sai. Cara, você é meu assistente financeiro. Exemplo. Aí você já vai para o exemplo. Sabe os exemplos do que você quer armar o nível de cognição dele? É como se você colocasse no contexto exemplos. Exemplo, entrada, saída. Entrada, receita 100, despesa 80. Entrada esperada, 20. Saída adequada, maior ou menor que 15. Você já vai direcionando a ferramenta para aquilo que você quer analisar. Olha aqui embaixo. Agora, com esses dados atuais, produza a mesma saída no mesmo formato. Margem absoluta, classificação crítica, alerta, maior do que 15, adequada, e formate em uma linha. O que eu estou fazendo? Eu faço assim, tipo assim, LLM, seja ela qual for, eu não vou falar GPT, porque senão a gente fala que está falando só do GPT, estou falando de qualquer uma. Então, IA, olha isso aqui, ó. Entrada débito, saída crédito, movimento X. Entrada crédito, saída X, saldo final. Você vai colocando alguns exemplos, certo? Ela tá, beleza. Agora, essa entrada, essa saída não pode ser maior do que X. Lembra que a gente tem, aqui, Camila, a gente tem regras de consistência na Previdência, tá? Vou te explicar, senão fica muito contábil o mês. O que é regra de consistência? Eu tenho contas no meu balancete que não podem ser maior do que outras. Não pode ser maior, pelo negócio. Ou seja, nessa conta eu tenho que ter, no mínimo, X% dessa conta aqui. Se essa conta pequenininha tiver maior do que essa, tem alguma coisa errada. Por exemplo, o patrocinador, numa entidade patrocinada por ente público, não pode fazer a contrapartida com um valor maior do que o participante. Ou seja, a arrecadação patrocinador e participante é aberta na Previdência porque o órgão regulador fica olhando se o patrocinador está dando mais dinheiro do que deveria. Ou seja, quando eu rodo meu balancete no órgão regulador,
ele faz uma inconsistência. Essa conta é maior do que essa? É. Ok. Essa conta é maior... Não, tá errado. Volta o balancejo, tem alguma coisa errada. Ou seja, aí eu vou dizendo para a IA, olha isso aqui, ó, não pode ser maior, não pode ser maior, não pode ser maior. Agora analise meus dados. Ela entendeu o rolê. Ela entendeu como é que funciona a regra. Eu posso subir a regra também? Porque a gente tem as regras bem documentadinhas, né? O que pode, o que não pode. Posso. Mas eu também posso pedir, numa situação que eu quero que ele, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Agora analisa a vida real. É como se você ensinasse ela a olhar o que você quer. Você dá exemplos. Antes de perguntar. Tadeu, isso é antes de perguntar. Então você vai treinando ela para aquilo que você vai perguntar. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer assim, quando eu vou fazer uma pergunta, em alguns contextos, né, porque eu tenho outras ferramentas que eu uso agora, assim, ferramentas de prompt, mas assim, eu vou fazer uma nota técnica. Aí eu falo assim, GPT, lê essa lei e aguarde meu próximo comando. E coloca a lei. Aí ele, beleza, próximo comando. Agora lê esse e-mail e aguarde meu próximo comando. Aí ele lê, aguarda o próximo comando. Agora lê essa frase e aguarda o próximo comando. O que eu estou fazendo com ele? Eu estou armando o nível de cognição dela que eu preciso para fazer a pergunta que eu quero. Aí depois eu pergunto. Eu não jogo a pergunta direto. Eu preparo o terreno para perguntar. Uma das formas que eu faço é essa. Eu dou exemplo. Gente, isso aqui é poderoso, tá? Você não fica negócio de conciliação, de bater dado, de conferir. Cara, sabe aquele negócio que é o seu olho? Sabe aquele negócio que é o seu olho? Isso aqui funciona muito bem, porque você vai dando exemplos do que você quer que o seu olho veja. E aí ele vira seu olho. Tudo bem? Vamos para frente. Estímulo direcional, ou seja, eu falo, cara, atue como controle, lembra do papel? Todos estão começando com papel. Cara, o objetivo é de reduzir as despesas em 8% no próximo trimestre, sem violar os SLAs. Responda para mim em 4 partes, exatamente nessa ordem. 1, diagnóstico. 2, alavancas. Me dê 4 ações práticas. Negociação, replanejamento, automação, política de viagens. 3, estimativa de impacto. Como que é essa expectativa? Os riscos e as mitigações, 3 riscos. E o formato da saída? A lista numerada é uma tabela final com alavanca de porcentagem de impacto, prazo e dono. E o dono, né, que vai tocar aquele processo. Olha como é que eu direciono ela para onde eu quero que ela vá. Me responda dessa forma, nessa estrutura, nessa sequência de raciocínio. Eu quero que você faça passo a passo. E depois me responde nessa estrutura. Sabe aquele negócio que a gente tem em alguns sistemas, que o sistema gera um Excel para você dizer para ele, para você carregar arquivo direto no sistema? Eu preciso carregar um arquivo externo dentro do meu sistema contábil. Aí ele tem um Excelzinho que é a base para você dar update direto no banco. Eu posso dizer como é que eu quero que saia esse arquivo, na estrutura de coluna. Dependendo do negócio, isso aqui é muito poderoso. Principalmente quando o assunto é muito grande, uma análise muito grande, e eu tenho que fazer ela passo a passo. Bem, estímulo direcional. Tudo bem? Vamos lá, para frente. Cadeia passo a passo também, mais uma ferramenta. Temos as projeções, você é tesoureiro, análise de tesouraria. Estrutura e resposta em etapas numeradas. Previsão de entrada, previsão de saída, gap projetado, medidas táticas. Esses prontos são todos para vocês, tá? No e-book. Então pode ficar tranquilo.
As medidas táticas a longar prazo com fornecedores, antecipar recebível, rolar dívida, ajustar capex, com impacto estimado por medida. Aqui eu estou falando de financeiro, Camila, mas só você pode aplicar isso em qualquer lugar. Eu estou fazendo uma análise de um, não sei se está, vamos botar aqui o contexto de concurso, tá? Que é de Brasília, nem sei se você está fazendo concurso, mas X. Pega o edital e me responda uma análise do edital em etapas. Eu quero que você me responda uma análise sobre o material. Desse material, o que você entende que é mais importante para isso? Depois você me responder, baseado nisso, eu quero que você me dê um cronograma de estudo baseado na análise anterior. Ou seja, você concatena a resposta do jeito que você quer. Não deixa ela responder do jeito que ela quer. Você direciona e eu quero que você faça passo a passo. Ou então você pede para ele fazer uma análise grande, mas item por item. Depois que você entregar o item 1, me dá uma resposta. Eu vou te direcionar. É como se fosse em capítulos. Me dê uma resposta em capítulos. Sabia que isso funciona? Assim, atue como a resposta, eu quero que você me dê em capítulos, começando pelo item tal, e você só vai me dar a resposta do capítulo seguinte quando eu direcionar. Ou seja, ele vai cuspir na resposta e você vai direcionando para onde você quer, se é aquilo que você realmente quer. Me responda em capítulos. Sérgio, dá certo? Dá. E é muito legal. É muito legal isso. Você não deixa ela responder do jeito que ela quer. E aí, eu vou dar mais uma mergulhada, que é essa técnica aqui chamada RAR. Que é aqui, André, é onde eu vou mostrar para você como é que funciona, tá? Para você melhorar os seus prompts, para melhorar a pergunta. O RAR, que é a reformulação de perguntas e respostas, ele funciona assim, tá? Eu vou abrir o meu GPT, e eu vou colocar aqui nessa tela. Não deve ter aparecido porque eu estou compartilhando a janela. Eu quero apresentar outra coisa, e eu vou apresentar uma tela cheia, que é essa minha tela aqui. Deixa eu botar aqui, novo chat, fechar aqui, compartilhar uma nova tela. Apareceu aí meu chat GPT? O meu é pago, mas funciona no gratuito também, tá? Fiquem tranquilos, funciona a mesma Apareceu. coisa. Ó, funciona no gratuito também. Como é que eu faço? Lembra aquele seu melhorador de pergunta, André? Não tem? Olha como que essa técnica aqui, ó. Deixa eu botar aqui de novo só para vocês verem. A técnica RAR, né? Reformule, responda. Esse aqui é meu prompt secreto. Como é que eu faço? Primeiro, faz uma pergunta inicial, certo? Vamos lá? Imagine uma pergunta inicial aí. Uma pergunta simples. Como gerar um relatório passo a passo da minha tesouraria. Certo? Vamos mandar uma pergunta diretona assim? Beleza. Como que eu faço? Ó, eu vou te passar um passo a passo, tá? Já tá o GPT-5, tá? O GPT-5 tá mais inteligente, mas também ele tá mais muita coisa, entendeu? Então tem que tomar cuidado, não de erro, mas ele tá, sabe, fazendo umas coisas muito grandes, muito grandes. Tá? Então depois eu vou mostrar para vocês na próxima aula como é que ele tá, que eu tô até algumas coisas estou testando aqui. Tá vendo que ele me deu uma resposta aqui, André? Já me deu. Mas vocês concordam comigo que essa pergunta aqui minha é viesada? Essa pergunta minha, ela é feita com o meu nível de cognição? Essa pergunta minha aqui, ela é feita com os meus preconceitos? Preconceitos. Não é o preconceito no sentido vulgar da palavra. Com os meus preconceitos. Eu perguntei para ela e ela me respondeu com base naquilo que eu sei. Só que como é que funciona o RAR? Ele reformule a
pergunta. Olha como é que ele vai entrar. Eu fiz aquela pergunta, não foi? Direta. Aí eu vou entrar com esse cara aqui, ó. Dada. Botou. Esse aqui não. Aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Dada a pergunta acima, reformule-a, expanda para ajudá-la a melhorar a resposta. Mantenha todas as informações da pergunta original. Ou seja, eu estou pedindo para a IA melhorar a pergunta que eu fiz com a inteligência dela. Aí eu conecto com o que ela sabe. É muito legal isso. Muito legal. E aí, deixa eu voltar aqui, só para vocês aqui entenderem. E aí eu vou pegar esse cara para cá, e vou pegar exatamente isso aqui e mostrar para vocês como é que funciona. Vou pegar exatamente esse carinha aí e vou gerar lá no meu GPT. Eu nem olhei a resposta, eu já mando o prompt 2, que é o quê? Dada a pergunta acima, reformule-a, expanda para ajudar a melhorar a resposta. Mantenha todas as informações da pergunta original. Está meio truncado isso aqui, porque isso aqui é um artigo que eu li de uns chineses doidos, lá na Universidade de Cornell, que eles traduziram essa técnica. Eles que criaram essa técnica não é minha. Isso aqui é coisa que a gente vai lendo e aprendendo. Então, ela é uma tradução, e eu tentei trazer o mais literal com a técnica que eles usam, porque eles mostram que até a forma como eles colocam a palavra muda a forma como a IA responde. E como a tradução do português para o inglês muda alguma coisa, então eu tentei trazer o mais próximo possível, não criar uma versão portuguesa, mas uma tradução mais literal possível. E aí, Tadeu, mandei o meu prompt de melhoria. Olha só, vamos reformular e expandir a sua pergunta. Ele não estava mexendo na resposta, ele está expandindo a minha pergunta. Aí, ó, aí ele cria uma pergunta com o nível de cognição dele. Lembra como é que era a minha pergunta? Aqui, tá vendo? Não é essa? Ele não reformulou essa resposta, ele reformulou a minha pergunta. E olha como é que ele perguntou diferente. Concorda comigo que ele ampliou mais? Quero um relatório detalhado e profissional da minha tesouraria, com um passo a passo claro de como estruturar a organização e organizar as informações. Preciso de um processo que inclua coleta, conciliação, muito mais completo, não é? Agora, eu não terminei ainda, porque eu quero a resposta, não é? Eu vou e mando a terceira linha do meu comando secreto, que é o quê? Essa aqui, ó. Vocês vão olhar. Olha só. Responda a pergunta original usando a versão da sua pergunta reformulada. Entenderam aqui a loucura? Eu fiz uma pergunta, pedi para ele melhorar a minha pergunta, e agora eu vou pedir para ele responder de acordo com a pergunta que ele fez, que eu entendi que é melhor do que a minha. Viu lá, André? Questão do melhorar a pergunta? Aí, olha o que acontece. Muito bacana. Olha o que acontece aqui. Eu vou lá e jogo esse cara aqui, ó. Responda a pergunta original usando a versão reformulada. Bum! E manda. Aí, ele traz uma resposta melhorada, mais objetiva, e com o nível de cognição que eu preciso. Ó, saída, saldo final, indicadores-chave, visualizações, análise narrativa, revisão e controle, emissão e arquivamento, modelo de entrega. Ainda fala, se quiser, pode preparar um modelo pronto em Excel e outro em Power BI. Olha como que ele entrega uma resposta baseada na pergunta que ele fez melhor do que eu. E aqui eu posso pedir, lembra aquela pergunta lá que eu falei que a resposta pode ser estruturada? Eu falo assim, cara, me responda agora de forma passo a passo, porque é muita coisa, não é muita coisa? Eu quero que você me responda passo a passo. Porque se eu só jogar o documento que eu quero ele mandar, ele vai analisar e responder do jeito que ele acha. Eu falo assim, está aqui o documento com os dados que eu quero que você analise, mas me responda
paulatinamente, de acordo com aquela outra técnica que eu passei para vocês. Quem sabe fazer a melhor pergunta? Eu ou ele? Ele. Só quem é que sabe que ele faz pergunta melhor do que eu? Eu. Vou repetir. Quem faz a pergunta melhor? Quem faz a pergunta melhor é a IA. Mas quem sabe que ele faz a pergunta melhor? Eu. Eu que sei que ele pergunta melhor. E eu que sei o que eu quero responder. Ah, Sérgio, não faz sentido. Quando eu usei, ficou muito grande, muito elucubrante. Você continua no controle. Eu estou te dando aqui técnicas que pode fazer sentido ou não. Tudo bem? Dúvidas? Alguma? Deu para pegar? Deu para captar? É isso. Pergunta direta. Esse aqui é meu próprio secreto. Gente, eu faço muita coisa com isso aqui. Faço chover com isso aqui. Por quê? Porque funciona muito bem. Quando eu estou em dúvida, e aí, André, se você quiser melhorar o seu prompt de melhorar perguntas, é aqui. André Bahia, tá acompanhando? Tá conseguindo acompanhar? Que eu quero que todo mundo saia daqui nivelado, no mínimo. E se tiverem dúvida, me acionem. Manda no WhatsApp, Sérgio, não dei conta, me ajuda. Na hora que eu puder, eu vou parar e a gente vai conversar. Sérgio, eu quero te ligar para tirar uma dúvida. Me liga. Tem gente da turma 1, 2 e 3 que até hoje me liga. Estou à disposição para ajudar vocês. Não entendi. Me explica de novo. Eu faço um vídeo de novo. O vídeo está gravado. Gente, usem, aproveitem que eu estou disponível para vocês. Tudo bem? Vamos continuar. Não terminou ainda. Ó, 9 horas. Vou pedir para vocês mais uns 20 minutos aqui para concluir o raciocínio, tá? Compreendo que eu vou concluir. Se alguém precisar ir, sair, que eu sei que, né, o rolê de casa, tudo bem, vai ficar gravado, mas eu vou usar mais uns 20 minutinhos aqui para terminar, tá bom? No máximo aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Falei para vocês que às vezes tem hora para começar e hora para terminar, porque às vezes a coisa vai ficando tão legal, vai, né? Você vai entrando nas paradas. E eu quero fazer o ovo junto com vocês. Aqui tem um RAG. O que é o RAG? É buscar, usar e citar. O que o RAG faz? Você dá um texto de referência e fale aqui, ó, use apenas o que está aqui para me responder. Se faltar algo que não está nesse texto, nesse arquivo, nesse parágrafo, nesse documento que eu estou te anexando, me responda informação insuficiente no texto. Ou seja, não inventa, IA. Usa esse texto aqui de referência. Lembra que lá no notebook LM é mais fácil para fazer isso? Porque lá você já trava a fonte. Mas se eu precisar fazer isso aqui na IA, o que eu faço? O que eu faço? Eu travo para que ela sempre consulte aonde eu quero. Talvez a gente tenha uma tabela de indicadores. Lembra que às vezes a gente tem empréstimo, né? Aquelas tabelinhas de taxa e tal. Cara, eu quero que você não invente uma taxa. Eu quero que você vá lá e leia a planilha na coluna tal. Então, é buscar, usar e citar o que eu estou mandando você fazer. Isso aqui diminui muito a alucinação e erro de IA. Muito, muito, muito. Mas assim, de forma louca. O outro ajuda a perguntar melhor. Aqui ajuda a não errar a IA, ou diminuir muito o erro. O que eu faço? Eu ancoro. Quando eu quero trabalhar com um texto que eu sei que eu vou me estender muito, ou eu cito de novo a fonte, ou eu boto ela ali, ó, sempre anexando ela, eu anexo 20 vezes ela de novo no chat. Mas eu não quero que ela perca a linha de raciocínio. Tadeu, a gente conversando pessoalmente, a gente não perde a linha de raciocínio às vezes? Imagina aí, ela perde também. E tudo bem. Quem está no controle não sou eu. Eu tenho que puxar ela para conversa.
Sempre. Para onde eu quero que ela vá. Hag é muito poderoso. O Har melhora a pergunta. O Hag diminui o erro na resposta. E a alucinação, que não é erro. E o Hack, que é reformule, responda e cheque. Como que é a sequência desse prompt? Reformule a pergunta abaixo para ficar mais clara, sem inventar dados. Ela é muito parecida com o RAR. Responda a pergunta original, guiado pela versão reformulada. E qual a diferença do hack? É que tem um C do check, do checar. Qual que é a checagem da resposta? Liste 3 perguntas de verificação. Você vai criar perguntas para verificar a resposta. Gente, a gente está falando aqui de dado, de informação sensível da nossa carreira. Ou seja, eu tenho que tomar cuidado com a resposta que a IA vai me entregar. Eu não posso confiar cegamente. Então, eu colo o quê? Referência, que eu usei aqui que eu uso aqui no rádio. Eita, botou falar pro ovo já. Eu pego o quê? As referências que eu tenho aqui no RAG, eu trago a questão do RAR, que é melhorar a pergunta, e aí eu faço o quê? Eu crio o quê? Eu crio todo um framework para reformular, responder e checar as minhas respostas. Checar a minha resposta. Antes de me responder, confira tal coisa. Antes de me responder, verifique se tem o número de páginas que eu te pedi. Antes de responder, revise e não traga lei errada, jurisprudência que não existe, ou citação que você inventou. Você pede para ela verificar o que ela mesma fez. Faz sentido? Vamos lá. E aí, para a gente terminar a noite de hoje, eu quero que a gente faça um ovo. Certo? Vamos fazer um ovo? E aí eu vou colocar vocês aqui. E vou voltar aqui para o meu... Bem na hora esse ovo, hein? Bem na hora, hein? Todo mundo com fome? Vamos fazer um ovo? Aqui, ó. Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. Tudo bem? Como fazer um ovinho, hein? Uma delícia. Estou até com minha barriga até roncou agora. Fazer um ovo. Certo? Vou jogar aqui. Perguntei. Fazer um ovo pode ser tão simples ou elaborado quanto você quiser. Vai depender do tipo do que deseja. Cozido, frito, mexido, poché, omelete. Aí ele colocou. Vou te dar o que é mais comum. Não é? Eu quero um ovo cozido. Coloque água fria e tal. Quero um ovo frito. Quero um ovo mexido. Beleza. Dica do mestre. Se quiser um ovo frito perfeito, joga uma colher de água na frigideira e tampe. O vapor cozinha a parte de cima sem precisar virar. Olha só, isso aqui eu não sabia. Joga um pouco de água. Toma cuidado com o óleo, né? Porque pode dar uma explosão né? Se eu quero botar manteiga, mas enfim. Ele fez aqui. Cleverson, ele sabe o que eu quero? Não sabe o que eu quero. Mas ele tem a resposta, não tem? Tem. Ele mandou a resposta? Mandou. Vamos usar o Pacif? Bora tentar? Vamos lá? Vamos P. lá. Igual você falou, né, Tadeu? Vamos lá, usar o P? Papel, né? Vamos aqui. Papel. Quem que a gente vai querer que esse cara seja? Pode abre o microfone e fala. Atue como o quê? Cozinheiro. Um cozinheiro. Beleza? Ação. Cozinheiro francês altamente premiado. Cozinheiro francês altamente premiado. O que mais? Alguma dica? Vamos para ação? Bora, né? Porque já está 9h11, para a gente terminar. Ação. O que você quer que ele faça? Fazer o ovo.
Pochê. Fazer um ovo pochê. Certo? Ação. Contexto. Qual contexto? Vamos lá? Posso sugerir um aqui? Para a gente não pensar? Olha só. Para um jantar a dois. Né? Eu vou fazer um contexto. Ó, um jantar romântico para um senhor de 90 anos em uma casa de repouso. Certo? Ele é baiano, sente saudade da terra e quer, nesse jantar, trazer uma memória afetiva para sua namorada de 89 anos. Ele tem hipertensão, problemas de locomoção e vive sozinho nessa casa. Faz diferença? Esse contexto? Vamos ver? Intenção. Intenção de quem? Do chefe, né? Intenção. Eita. Intenção. Proporcionar uma noite mágica. O senhor João está diagnosticado com câncer terminal. Eu estou realmente provocando vocês, tá? Formato. Em forma de receita didática para os cozinheiros da casa. Seu nome, para um jantar inesquecível do seu João e Dona Maria. O objetivo da receita é criar um pochê suave, delicado e saudável, que despoje memórias da Bahia com temperos e aromas sutis, respeitando as restrições alimentares do Senhor João, sem exageros em sal, gordura e proporcionando conforto digestivo. Lembra que eu falei da idade dele? Qual o problema que idoso tem com comida? Mastigar. Ou seja, ele já customizou a receita com o quê? Ovo fresco grande, água, colher, sal, azeite, pitada de açafrão da terra e cúrcuma. Olha aqui, a Bahia aparecendo aqui. Certo? Coentro. Isso aqui não é Bahia? Fatia de pão integral artesanal levemente tostado, purê de abóbora cabotiá e jerimum, sem sal, temperado apenas com azeite e ervas para acompanhar. Prepara o passo a passo, e aí ele vem todo o passo a passo. Lembra que eu falei que eu quero um passo a passo da receita? Dica do chefe. A textura do gema deve ser macia, mas não crua. É conforto, não choque. A cúrcuma e o coentro são o abraço da Bahia no prato. Use o ovo fresco e higienize todos muito bem os utensílios. Leve à mesa imediatamente, de preferência com prato aquecido, para que o seu João e Dona Maria sintam o calor tanto no prato quanto no coração. Como que é a apresentação? Sirva um prato branco raso com base de pão centralizado até a posição de como esse ovo está sendo servido. Ele colocou. E se eu quiser criar um roteiro sensorial dessa noite? Vocês perceberam
aqui um detalhe, que imagina que eu não sou um ovo, eu não sou um chefe francês, mas eu poderia ser um cozinheiro dessa casa de repouso. Não poderia? E aí, Poderia. o que é mais interessante em tudo isso, que é uma coisa que eu bato muito forte nas nossas conversas aqui e na nossa mentoria, é que eu tenho hoje a possibilidade de oferecer uma experiência hiper personalizada para quem são os meus clientes. Eu até emocionei escrevendo isso aqui, porque num contexto como esse, eu poderia ser um cozinheiro de uma casa de repouso. Tadeu, André Bahia, André Cruz, Monique, Camila, Cleves. E eu poderia oferecer uma experiência a partir de um ovo para uma pessoa que talvez seja um dos últimos jantares que ele tem. Agora, traz isso para o nosso contexto de trabalho. Outro dia, um consultor veio lá na fundação pedir um relatório de um jeito diferente. Sabe qual é a primeira sensação que dá dentro da gente? Pô, cara, eu já faço um negócio desse jeito, tu quer mudar meu relatório? Hoje eu posso fazer. Eu fiz assim, ó. Eu mudei o relatório. Ou seja, eu tirei uma fricção, uma relação que poderia vir a acontecer e entreguei algo que o cara precisa. O meu cliente é ele, independente da motivação do que esse cara... Cara, é meu cliente. Eu posso hiper personalizar o meu atendimento na contabilidade, Bahia. Na contabilidade. Porque o meu conselho fiscal pede uma coisa, o deliberativo pede outra, o meu participante pede outra. Não é a mesma entrega. O seu João, ele tem um contexto para o ovinho dele. O meu conselheiro deliberativo, minha auditoria externa, tem um jeito de olhar o balancete dele. Camila, a prova que você vai fazer para uma empresa e o concurso para o outro são diferentes. Você não pode ir com a mesma abordagem. Mas no ambiente onde eu não tinha esse tipo de ferramenta, isso demorava muito para eu melhorar. Imagina fazer 3 relatórios diferentes, sabe? Mas e se eu fizer um relatório só e dele eu gerar telas para cada um do jeito que você... Como é que você quer, meu amigo? O que você quer ver? Monique daqui um dia vai me auditar. Monique é minha auditora interna, Tadeu? Tá aqui, ó. Diz que os amigos têm que estar perto e os auditores têm que estar mais perto ainda, né? Porque tem que estar do lado da gente. Por que ela vai me pedir um negócio? Ela quer ver de um jeito, cara. Ela tem o trabalho dela. Por que eu não posso entregar do jeito que ela quer? Sendo que eu tenho ferramenta para entregar o ovo lá do seu João. Os prompts vocês vão levar. Mas o que eu quero que vocês levem na cabeça são as oportunidades que se abrem quando eu tenho a possibilidade de uma ferramenta poderosa como essa, entregar algo que eu nunca entreguei e aumentar a qualidade do meu trabalho. Qualidade. Mais rápido, melhor e personalizado. Hiper personalizado. Porque um ovinho desse foi hiper personalizado. E eu nem sei ser chefe francês, mas construímos aqui a situação. Dá para pensar algumas coisas nisso? Queria ouvir vocês. Excelente, né, Sérgio? Acho que a ideia é essa mesmo, né? Facilitar o nosso trabalho, entregar trabalho de qualidade, né? Então, muito bom. Eu fiquei super satisfeito. Vai ajudar bastante. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma conversa, isso aqui é uma troca, isso aqui é o que eu faço. E outra, nós somos pessoas que resolvem problemas. Gente, sabe? A gente não pode, nós aqui da mentoria,
Acabou esse negócio de a gente ir, cara, nossa, o tanto de problema para resolver. Cara, eureka, você tá lá para resolver. É lá para resolver, cara. Não quer resolver problema? Não trabalha. Não quer viajar para os Estados Unidos, não quer carro novo, não quer apartamento melhor, não vai, pô, para. É problema que eu tenho que resolver. Sérgio, você é uma alma iluminada, você não sente os problemas. Sinto, ficou puto com algumas coisas, com raiva, chateado. Mas eu tenho que voltar, André Bahia lá, que pegou um pipinão na mão lá no desafio que ele tem, meu amigo. E eu tô contigo, se precisar de alguma coisa, é só contactar a gente aqui. Cara, eu tô lá para isso. Eu tô lá para isso. É levantar de manhã, botar a faca no dente e ir pra guerra. E a gente tá aqui junto para compartilhar. Sérgio, deu B.O. aqui, como é que eu saio dessa? Cara, vamos lá. A gente tem 10 cabeças aqui nessa sala. Não é possível que a gente não vai sair do outro lado. Alguém vai ter uma ideia, um insight. Eu também não sei de tudo. Mas eu vim aqui, ó, perspectivas diferentes. Camila aí, que está numa fase de vida diferente, que tem uma perspectiva diferente. A gente pode conectar tudo isso numa IA e a gente pode sair do outro lado. Os prompts vão para vocês. Mas o que eu gosto sempre de falar, a distância entre o sucesso e o fracasso, eu falei isso em outro contexto, mas eu comecei a adaptar, a distância entre o sucesso e o fracasso são 33 centímetros. Sabia disso, Cleves? 33 centímetros? Sabe que distância é essa? Essa é a distância entre a cabeça e o coração. Ou seja, eu vi aqui e não baixar aqui, ó, para o que eu faço, para o homem que atua, para o coração não adianta nada. Pausa dramática. E já são 9h24. E é hora da gente ir comer nosso ovinho. E se quiser um ovinho personalizado, você já sabe como fazer. Foca no Pacif. O RAC, o RAG, o RAR, eles funcionam muito bem no cadeia. Vocês vão levar isso, testem, mas foca no Pacif. E os outros você vai acrescentando passo a passo, igual o ovinho lá do seu João. De hoje aqui, o que levamos hoje? Uma palavra aí de cada um. Nada, gente, pelo amor de Deus. Conhecimento, né? Eu acho que é isso que todo mundo aqui está conquistando muito, né? Conhecimento. Eu estou aqui já viajando no que pode ser criado. Eu também. É isso aí. Meu Deus. Inovação, disrupção, eu acho que são palavras que conversam muito também. Eu queria desafiar vocês a fazer um teste essa semana. Acho que todos têm LinkedIn. Eu queria muito que vocês fizessem um teste de um prompt, usando uma das técnicas dessa, e postassem no LinkedIn. Você se desafiar a fazer alguma coisa e postar, e jogar para a crítica. E quando postar, como só marca mandando lá, só, o Sérgio me desafiou, marca lá e mete, vê o que as pessoas falam. Se ninguém falar nada, você se desafiou, você deu um passo, você fez alguma coisa. Esse comprometimento com o público lá ajuda muito a gente desenvolver as nossas competências. Perfeito. A aula vai subir gravada, poste, faça, me marca lá, eu vou dar o apoio lá, vou repostar nas minhas redes. Esse movimento não é só publicidade, esse é um movimento que vai fazer diferença. Eu tenho certeza, quando você der esse passo, você vai mudar a forma como você vai ver as coisas. Primeiro testar, depois expor, estou testando, estou tentando fazer melhor. Maravilha, pessoal, ok. Vão descansar, durmam bem. Tchau, pessoal. Deus abençoe Obrigada aí, vocês Sérgio. e até a próxima. Tchau, Amém. pessoal. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.